Você já parou para pensar que, às vezes, a coisa que mais te fortalece pode ser exatamente o que te destrói? Imagine um homem nascido com um propósito gigantesco, escolhido por Deus antes mesmo de respirar o ar deste mundo. Um homem com força sobrenatural, capaz de matar 1000 inimigos com um pedaço de osso, de arrancar portões de cidade como se fossem brinquedos. E agora imagine esse mesmo homem, cego, acorrentado, rindo como palhaço no meio de uma festa de inimigos, humilhado, quebrado, escravizado. O que aconteceu? Não foi falta de força, foi falta de obediência. Esse homem se chama Sansão, e sua história não é só um relato antigo, é um alerta urgente, um espelho para quem está ouvindo. Filho, a desobediência pode custar sua vida. E se eu te disser que, ainda hoje, jovens estão repetindo os mesmos erros, por causa de escolhas que parecem pequenas, mas têm consequências eternas? Fique até o final, porque o que aconteceu com Sansão pode te ensinar mais sobre o futuro do seu filho ou o seu próprio futuro do que você imagina. Porque antes da queda, veio o chamado, e foi ali que tudo começou. Desde antes de nascer, Sansão já tinha um destino traçado. Um anjo apareceu à mãe dele e disse: "Este menino será nazireu desde o ventre, separado para Deus, cheio do Espírito Santo desde o útero." Isso não foi sorte, não foi acaso, foi chamado. Deus tinha um plano, usar Sansão para libertar Israel da opressão dos filisteus. E ele cumpriu sua parte. E como cumpriu? Sansão cresceu com uma força sobre-humana, matou um leão com as próprias mãos, enfrentou o exército sozinho, derrubou portas de cidade como se fossem folhas ao vento. Cada vitória era um sinal. Deus está com ele. A força não era dele, era poder divino fluindo por obediência e consagração. Mas havia uma condição clara. Ele precisava seguir as regras do nazierato. Nada de vinho, nada de tocar cadáveres e, principalmente, nada de cortar os cabelos, porque o cabelo era o sinal visível do seu pacto com Deus. Quebrar isso era romper com a fonte do seu poder. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Chamado não anula a escolha. Força não substitui fidelidade. E mesmo com um futuro glorioso traçado por Deus, Sansão ainda teria que decidir, todos os dias, obedecer ou desobedecer. E ele começou a desobedecer muito antes do que você imagina. Na verdade, a queda começou com um sim para algo que deveria ser um não. A primeira falha de Sansão não foi com Dalila, foi antes, muito antes. Ele viu uma mulher filisteia e disse: "Quero me casar com ela." Seus pais protestaram: "Não há mulheres entre o nosso povo." Mas ele insistiu e venceu. Foi o começo do desvio. Porque Deus já tinha sido claro: "Não se misturem com os povos que te levam para longe de mim." Mas Sansão achou que podia escolher por conta própria. É só um casamento, pensou. O que isso tem a ver com obediência? Grande erro, porque toda desobediência começa com uma justificativa. É só uma vez, todo mundo faz, não é tão grave. E aí, sem perceber, você já está pisando em terreno perigoso. Sansão entrou pelo caminho da atração, mas saiu pela porta da destruição. Depois do casamento, vieram outras mulheres. E, finalmente, Dalila, a mulher que os inimigos pagaram para destruí-lo. Ele sabia. A Bíblia diz que ele sabia que ela estava a serviço dos filisteus, mas continuou voltando. Por quê? Porque o coração humano é enganoso. Porque o pecado não grita, ele sussurra. E cada escolha errada foi um passo, um afrouxar na vigilância, um distanciamento silencioso de Deus. E o pior, Sansão achou que podia brincar com fogo e ainda manter a unção, que podia desobedecer em segredo e continuar forte em público. Mas Deus não é zombeado, e a força só permanece onde há fidelidade. E então veio a noite.
O momento em que tudo se quebrou. O momento em que Sansão dormiu nos braços da traição. Foi numa noite qualquer. Sansão dormia, cansado, confiante, cego espiritualmente. E Dalila chamou um homem. Corte os cabelos dele. Em um instante, tudo acabou. A força se foi. O poder desapareceu e o homem que derrubou exércitos foi dominado por um só. Quando acordou, ainda achava que poderia se livrar, mas a Bíblia diz: ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Esse versículo é um soco no estômago, porque a ausência de Deus muitas vezes passa despercebida, até ser tarde demais. Levaram-no como escravo, arrastaram-no pelas ruas de Garza, cegaram seus olhos, literalmente, forçaram-no a moer trigo, como um animal subjugado. E os inimigos riram. Este é o homem que dizia que era forte? Este é o escolhido de Deus? A humilhação foi total. Mas a dor maior não era física, era espiritual. Era saber que tudo que perdeu foi por escolha própria. Não foi um acidente, foi consequência. Desobediência tem preço. Muitos jovens hoje estão exatamente nesse ponto. Não estão cegos fisicamente, mas estão cegos para o perigo, cegos para a voz dos pais, cegos para a palavra de Deus. Acham que ainda estão com a unção, mas já estão longe do chamado. E o pior, a força que tinham já se foi, por causa de um relacionamento errado, por causa de uma mentira repetida, por causa de um vício escondido, por causa de uma rebeldia constante. Mas há esperança. Mesmo na prisão, mesmo cego, mesmo quebrado, Sansão ainda tinha uma coisa: a memória de Deus. Na prisão, algo mudou em Sansão. Longe das luzes, longe das conquistas, longe das mulheres e da fama, ele finalmente parou e chorou. Não por causa da cegueira, não por causa das correntes, mas porque percebeu ele havia perdido Deus. Foi ali no fundo do poço que ele se lembrou do chamado, do pacto, da promessa. E com lágrimas nos olhos ele orou: ó Senhor Deus, lembra-te de mim, concede-me força só mais uma vez. E Deus ouviu, não porque Sansão merecia, mas porque a misericórdia de Deus é maior que o nosso erro. Ele não restaurou a visão, não devolveu a juventude, não o tirou da prisão, mas deu força uma última vez para cumprir o propósito. Com as mãos nos pilares do templo dos filisteus, Sansão empurrou e morreu matando mais inimigos do que em toda a sua vida. Foi um ato de fé, um último sim a Deus, um grito silencioso de arrependimento. Mas preste atenção, esse milagre final não apagou o passado, não devolveu os anos perdidos, não curou as relações quebradas, não evitou a tragédia. Deus usou o que restou, mas o tempo perdido não volta. Quantos estão esperando um último gesto como Sansão, achando que podem viver anos longe de Deus e no fim orar e tudo será restaurado? Cuidado! O arrependimento é sempre bem-vindo, mas nem sempre vem com tempo suficiente. E é por isso que essa história não termina com Sansão. Ela termina com você, com o futuro do seu filho, com a escolha que você faz hoje. Jovem, pai, mãe, este vídeo não é só sobre um homem que viveu há 3.000 anos. É sobre você. É sobre o seu filho que está ouvindo músicas que glorificam o pecado. É sobre a filha que se apaixonou por alguém que a está levando para longe de Deus. É sobre o adolescente que acha que obediência é coisa de religioso ultrapassado. A desobediência de Sansão não começou com Dalila. Começou com um desejo mal gerido, com um eu quero contra um Deus disse não. E foi exatamente isso que destruiu tudo. E hoje, o mundo não mudou. Só os nomes são diferentes. O pecado agora se veste de liberdade.
A rebeldia se chama autoexpressão e a desobediência disfarça-se de amor. Mas o preço é o mesmo. Pode custar sua saúde, sua família, seu chamado e, sim, sua vida. Mas ainda há tempo. Assim como Sansão se lembrou de Deus na prisão, você pode se lembrar hoje, no seu quarto, no seu carro, na sua dor. Pare, reflita, volte, porque o chamado de Deus ainda está sobre você. A promessa ainda é válida, mas obediência é a condição. Força sem fidelidade é força vazia. Chamado sem submissão é destino perdido. Filho, eu te amo o suficiente para te dizer a verdade. A desobediência pode custar sua vida, mas a obediência traz vida, traz propósito, traz poder real. Não espere até estar cego para enxergar. Não espere até estar quebrado para clamar. Clame agora, obedeça agora, porque o seu Sansão ainda pode ter um final diferente. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, especialmente um jovem. Deixe o seu amém nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos mensagens que não só edificam, mas salvam vidas. E lembre-se, Deus te escolheu, mas espera obediência.